Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Legal. Acho que o dia de hoje é um dia marcante para nós. Esse ano a gente está completando 10 anos do Instituto Lojas Renner. Acho que a Lu também é diretora do Instituto, então obrigado. E a Lu também, todo mundo sabe, né, que ela vai nos deixar, então obrigado por tudo que ela nos ajudou nesses 10 anos. O Quintana também está conosco. A gente sempre mostra para o Quintana os números do Instituto. Hoje também a gente quer mostrar um pouquinho para ele, além dos números, o que a gente faz no projeto. E para mim uma coisa importante no dia 8 de março de todo o ano, quando a gente trabalha numa empresa de moda que nem a nossa, se a gente recordar na história, em 1911, o que deu origem a esse dia foi a morte de muitas mulheres que trabalhavam numa indústria de confecção. Então, trazer esse tema de discussão do Dia Internacional da Mulher para dentro de uma empresa que se propõe a fazer moda, é importante a gente pensar qual é o papel da mulher na sociedade, e hoje a gente quer fazer essa conversa com você sobre esse assunto, com pessoas que dominam bastante bem esse assunto. Na verdade, quem devia estar fazendo a abertura era a Clarice, mas ela nos trocou pelo Galó, então a gente não teve como concorrer, né? Ana, vou te passar a palavra para ti. Só dizer para vocês, não estou aqui representando Clarice, estou aqui só apoiando, mas a gente, na nossa empresa, né, só reforçando que nós temos 70% dos colaboradores são mulheres. Desses 70%, 60% ocupam cargos de liderança. Então, significa que a gente faz a nossa parte, né? Mas é sempre bom abrir espaço para discussão e manter vivo toda a nossa crença, né? Todos os nossos valores. Eu acho que, mais do que tudo, agradecer o Arno, que proporcionou esse momento, ele nos provocou, porque a gente não faz um evento para pensar esse tema, e agradecer também, eu não vou citar ninguém porque eu vou esquecer dos nomes, mas as pessoas que vão falar conosco e nos ajudar a refletir qual é o nosso papel nessa sociedade e o que a gente tem que fazer. Eu falei, chegou a Clarice. Então, mas depois a Clarice fala depois. Então, acho que a gente trazer esse tema para discussão dentro da nossa empresa é importante, e a gente quer dar abertura aí ao nosso head de hoje. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Bom, falar sobre diversidade, né, numa empresa, só olhar esse auditório aqui, né, onde tem maior parte são mulheres, né, e a gente fala tanto de empoderamento da mulher, o quanto que a mulher tem que ganhar espaço em todos os movimentos, mas eu acho que a gente está falando de algo maior, que não é só a diversidade de raça, de cor, de gênero, é a diversidade cognitiva, é o quanto que nós estamos abertos para ouvir ideias divergentes da nossa, para a gente criar situações de conflito. O conflito ele é salutar, para que a gente possa ver, cada um de nós pode ver o mesmo problema sobre diferentes óticas. E o quanto, quando a gente trabalha com a multidisciplinaridade, onde a diversidade é o fator principal, você consegue trazer você consegue ver aquele problema de uma forma mais integrada, de maior profundidade e sobre diversos ângulos. E eu acho que é isso que a gente vem buscando na Renner. Eu acho que a gente não está mais falando em cotas, porque ninguém quer ser uma cota. O que a gente quer é ser respeitada naquilo que você tem para contribuir, na sua contribuição, na sua forma de se comportar, na sua forma de pensar. Né? E eu acho que a gente está falando sobre isso, sobre essa diversidade cognitiva. E quando a gente olha toda essa transformação digital, ela passa por isso. É impossível você pensar no mundo exponencial se você não pensar como é que as pessoas aceitam que hajam outras formas, outras maneiras, outras técnicas de fazer a mesma coisa, e quanto que a gente está aberto ao novo, o quanto que a gente está aberto a discutir, a entender, porque a gente vive num mundo que, se antes tinha mudança, hoje elas são exponenciais. Então, o quanto que a gente está se preparando, o quanto que a gente também está formando redes de trabalho. Hoje o trabalho, a informação está disponível no mundo. Então, o quanto que eu também estou buscando em outros lugares, outras formas de fazer, outras formas de pensar e que possam agregar para aquele meu trabalho.
Então, eu queria, né, agradecer aos palestrantes que vieram aqui, muito obrigada, que sejam bastante provocativos, que tirem o nosso pessoal da zona de conforto mesmo, e que tragam todas essas provocações, porque nós atendemos a esse cliente, que a gente fala, né, a Renner tem todos os estilos. O que são todos os estilos? É a diversidade, é o quanto você está aberto também para entender o comportamento do consumidor, que também vive as mesmas angústias e as mesmas complexidades que nós vivemos. Então, bom RED para vocês, boas reflexões, e quando voltarem para o dia a dia, o que a gente vai colocar em prática? O que a gente, dali, pode fazer com algumas experiências e o quanto que isso pode nos agregar? Boa tarde, tudo bem? Eu tenho 2 meses de empresa e comecei no dia 4 de janeiro aqui como coordenador do Instituto Lojas Renner. A gente identificou uma oportunidade de conectar esse RED de empoderamento do Dia da Mulher com o Instituto Renner, porque o Instituto Renner tem como missão o empoderamento econômico-social da mulher na cadeia têxtil. Vocês sabiam disso? Quem sabia? Então estamos bem, temos bastante gente que sabe. E nada melhor do que a gente trazer aqui pessoas, né, que estão convivendo com esses projetos do Instituto para trazer a visão delas, né, sobre esse tema para todos. Bem-vinda. Então, o Instituto Renner, ele surgiu em 2008 com 3 pilares principais de atuação, que era o empoderamento da mulher, a formação de jovens e o desenvolvimento de comunidades. E desde então já tivemos 182 mil pessoas beneficiadas com os projetos do Instituto Lojas Renner. É bastante gente, né, gente? Foram 751 projetos e 48,2 milhões de reais investidos. Aqui a gente está contando 2 pilares, que é leis de incentivo fiscal e dinheiro direto, que vem muito desse dinheiro direto vem da campanha Mais Eu, né? Quem é mais novo aqui talvez não tenha pego, mas a campanha Mais Eu ela roda sempre em agosto, ela pega 4 dias úteis do mês de agosto e 5% das vendas são destinados aos projetos de empoderamento das mulheres no Instituto Renner. Então, em 2018, em agosto, temos nova campanha. Só do dinheiro, né, só de captação da campanha Mais Eu foram 14,3 milhões de reais nesses 10 anos. A campanha Mais Eu existe desde o primeiro ano do Instituto, desde 2008. E só então, do Mais Eu, foram 263 projetos e mais de 16,5 mil pessoas beneficiadas. É muita gente, né? São quase um país inteiro aí de pessoas beneficiadas. E um dos grandes projetos, mais de destaque, foi a Escola de Costura, que está muito conectada com o nosso negócio, né? E a gente tem uma parceria grande com fornecedores, né, que muitas vezes recebem essas mulheres que são capacitadas pelas escolas de costura para trabalhar, né, nas suas empresas. E, a partir do sucesso desse trabalho, a gente teve um implemento aí com um ganho muito legal, que foi a parceria com a ONU Mulheres, que nos traz o expertise de uma organização mundial, que nos traz possibilidades diversas de implementação de projetos e que nos traz relações globais, né? Hoje a gente não está somente em Porto Alegre, a gente não está somente no Brasil, a gente está, inclusive, podendo expandir atividades até para a América do Sul agora, né? Com o crescimento da Renner, e o Instituto também vai estar podendo desenvolver projetos nesses outros países. Em 2016, foi definida uma missão para o Instituto, que é essa que a gente falou no início, o empoderamento econômico e social da mulher na cadeia têxtil. Essas fotos dessas mulheres lindas e maravilhosas aí são as nossas modelos, que são mulheres, a gente trouxe algumas aqui para a sede na semana passada para fazer algumas fotos para o nosso novo site, o site do Instituto está sendo renovado, e elas foram, de alguma forma, impactadas ou envolvidas em alguns dos nossos projetos. Também, dentro dessa construção do Instituto, nos últimos anos tem sido envolvido também a Camicado, né? Não estamos falando mais só de Renner loja, mas de Camicado, de Yukon também. Né? Esse ano a gente está incluindo bastante a Yukon no projeto de refugiadas, e vocês vão ver que uma das nossas palestrantes hoje, né, é funcionária da Camicado também, do grupo Lojas Renner S.A. Vamos lá.
Dentro dos pilares do Instituto, a gente procura estar muito conectado com os pilares também da sustentabilidade. A gente atua e desenvolve projetos dentro desses 4 pilares, né? Desde matéria-prima, com apoio e desenvolvimento de cooperativas e desenvolvimento de mulheres para a cadeia do algodão, né? O algodão orgânico. Então, aqui na entrada, inclusive, tem a Justa Trama, que trabalha com algodão orgânico. Ah, e um lembrete. Esqueci, pessoal da produção, esqueci de falar. Mas as roupas que estão aqui na frente estão todas à venda, tá? Então vocês vão estar apoiando também essas cooperativas, essas mulheres ali, com a compra daqueles materiais. A gente tem também projetos voltados para a produção, própria escola de costura, né, que apoia então pessoas ligadas a esse pilar. O varejo, o atendimento, o próprio projeto de refugiadas, que ele tem um foco em atendimento e vendas ao varejo, está conectado aí. O próprio projeto Pescar, que está aqui na frente, a gurizada do projeto Pescar está aqui na frente, também está envolvido no pilar do varejo. E pós-consumo, que entra upcycling, né, alguma coisa que é feito também aqui na Bom Jesus. A nossa palestrante vai falar um pouco também sobre isso, acredito. E em 2018, o Instituto faz 10 anos. Né, e é só o começo de uma grande história. E a gente está pronto, acho que, para o futuro, para fazer muito mais e deixar... Né, acho que uma das grandes missões também é deixar esses projetos estarem muito mais na mesa de vocês, para que vocês também possam estar envolvidos e engajados com todas essas coisas que a gente desenvolve. Essa moça aqui, no caso, talvez vocês conheçam, é a Grazi, ela foi do Projeto Pescar de alguns anos atrás e hoje é funcionária da loja no Total, no Shopping Total. Então, os banners ficaram bem bonitos ali na frente também. E o futuro começa agora, né? Começa hoje. Neste momento, a gente está com esse head especial do empoderamento da mulher, dedicado ao empoderamento da mulher, e a ideia é que a gente debata, discuta sobre o que é o empoderamento da mulher. Que bom que temos homens aqui na plateia. Inclusive, não sei se vocês perceberam que a gente mandou um reforço na comunicação ontem, colocando lá, esta conversa é para todos, né? Homens e mulheres. Porque, realmente, essa conversa aqui ela não é só de mulheres, o evento não é só para as mulheres, o evento é para discutir um tema muito importante. De lembretes, a gente tem... A comunicação interna desenvolveu uma playlist no Spotify, que é Na Batida do Empoderamento, que é só com mulheres cantoras e poderosas. Ficou muito legal, estava ouvindo agora de manhã. Então, sigam lá no Spotify, Na Batida do Empoderamento. E o outro recado, esse vocês vão gostar, mas vai causar um fuzuê agora. Olhem embaixo da cadeira de vocês, tem um post-it. Dos palestrantes também, será? Quem tem post-it, depois, no final, passa com a gente aqui para retirar o seu brinde. E aí, acharam? Não? Alguém achou o post-it? Então tá. Ó, legal. No final, então, passa aqui com a gente e pega o teu brinde, tá ok? O brinde do Red. Ok, gente? Se não achou, não adianta chorar, não adianta olhar para as cadeiras vazias também. Tá? Olha só na sua, seja justo. Bom, vou começar a chamar então as nossas convidadas, começando pela Adriana Carvalho. Adriana, palmas para a Adriana. A Adriana é gerente dos princípios de empoderamento das mulheres na ONU Mulheres, e a ONU, como a gente falou, é a nossa parceira. A Lúcia, me ajuda, por favor, Lúcia. Lúcia Mibuya Zeleza. Por favor, pode subir ali. A Lúcia, como a gente falou, é refugiada congolesa no Brasil, participou do projeto que nós desenvolvemos em parceria com uma instituição em São Paulo, e hoje ela trabalha na Camicado, numa loja lá em São Paulo. A gente tem a Helena Fagundes. Helena? A Helena é representante das mulheres empreendedoras aqui do Complexo Bom Jesus, tem uma parceria também de pelo menos uns 8 anos já com a gente. E a Kênia Dias. Kênia, nossa convidada, youtuber, atriz e defensora dos direitos das mulheres negras na ONU Mulheres. Um papel bem importante. Bom, a ideia então é que agora... A gente, começando pela Adriana, tenha uma fala dela de uns 10, 15 minutos, depois da Helena, depois da Lúcia, uns 30,
Não, só... E aí depois a gente faz uma rodada de perguntas, né? É interessante que vocês anotem tudo que vocês tiverem de perguntas aí, a gente vai passar também um WhatsApp para vocês mandarem perguntas para a gente, para não ter que ficar correndo com o microfone até lá em cima. Então anotem esse número, tá? E mandem perguntas para a gente aqui, e aí depois das falas delas a gente vai fazendo esse bate-papo. E também tem uma lista de presença que todo mundo precisa assinar. Está aqui com a Amanda, ela vai começar a passar aqui por baixo, tá? Assinem e vão passando de lado a lado aí para a gente... Ah, vai começar lá por cima. Tá, legal. Beleza. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde para todos e todas. A parceria, como vocês viram aí, da ONU Mulheres com a Lojas Renner e com o Instituto tem aí, acho que está completando 3 anos, né? Então é um orgulho, é muito bom acompanhar. A gente só vai mudar a sociedade se todos e todas estivermos juntos, né? Então a gente individualmente tem que fazer a nossa alteração. As organizações onde a gente está têm que mudar suas lógicas institucionais. O governo tem que fazer sua parte nas políticas públicas, né? E todo mundo que atua no terceiro setor também pode ajudar e muito. Eu vou falar... Tem algum... Eu consigo ver os slides ou não ficou sem slide? Não, não tem problema. Não, se está sem, fica tranquilo. Então, o Arno me pediu aqui para contar um pouquinho da minha história e para falar então um pouquinho da ONU Mulheres para vocês. Então, acho que a nossa história sempre dá uma perspectiva de lugar de fala, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que a gente não vê o mundo como ele é, mas a gente vê o mundo através dos nossos olhos, das nossas experiências, da onde a gente veio, né? E muitas vezes a gente pode sim usar a nossa voz para falar pelos outros e para defender a causa de todo mundo, como muitas vezes a gente convida os homens para participarem dessa discussão e usarem sua voz pelas mulheres. Mas a gente nunca pode esquecer de qual é o nosso lugar de fala, da onde vem a nossa voz, né? Então, por mais que eu use a minha voz para falar das mulheres negras, eu não sou uma mulher negra. E, portanto, eu tenho que entender essa limitação, que algumas coisas eu nunca vou sentir como elas, né? Então, por mais que eu possa usar a minha voz, e devo usá-la, né? Mas a gente nunca pode pretender que a nossa voz vai entender 100% quando a gente não pertence ou quando a gente não tem aquela característica. Então, dito isso, falando um pouquinho sobre mim, eu tenho 46 anos, acho que eu sou uma pessoa razoavelmente bem padrão, assim, né? Eu tenho 46 anos, sou casada, tenho 2 filhas, mulheres, eu quero um mundo melhor para elas, de 11 e 13 anos. Eu sou formada em economia. Quando eu me formei, eu jamais imaginei que eu trabalharia nas Nações Unidas. Na verdade, quando eu me formei, o meu sonho era trabalhar em mesa de operação, e eu fui estagiária de mesa de operação, então era uma pessoa bem capitalista, nada contra o capitalismo ainda, mas assim, eu sempre achei que a gente tinha que dar o nosso melhor, ainda acho que tem que dar, ganhar o nosso dinheiro, né? Mas eu acho que agora eu enxergo mais coisas do que só ganhar o nosso dinheiro. E realmente, quando eu tinha... Hoje, às vezes, as pessoas falam para mim, nossa, mas a geração mais nova é tão empoderada. Eu vejo realmente que as meninas, trainees ou estagiárias, elas não estão mais nessa vibração, elas não se preocupam com isso. E daí eu respondo, mas eu também, quando eu tinha 18 anos, eu achava que eu podia absolutamente tudo. E, na verdade, é muito bom que a gente acha que a gente possa tudo, né? Não é que a gente precisa botar uma carga muito grande no ombro, né? Mas é uma ingenuidade a gente não conhecer algumas coisas, né? Então, hoje, aos 46 anos, eu realmente tenho uma vivência e conheço muitas outras coisas e entendo que algumas coisas que eu passei ao longo da minha vida, sim, foram porque eu sou mulher e não tem jeito. E não é assim a vida como ela é, né? Claro que eu acho que muitos de vocês talvez já viram um vídeo que é uma corrida que ganha $1 e o lugar das pessoas saem da corrida, que chama Caminhada do Privilégio, né? Então, se eu tiver que fazer uma analogia com a minha própria história, eu não estava lá na linha de frente, não era a primeira pessoa a largar nessa corrida, mas eu também não era a pessoa lá atrás largando dessa corrida. Eu vim de uma posição razoavelmente privilegiada nessa corrida, né? E durante muito tempo eu me irritava, assim, porque eu ouvia, assim, às vezes dos meus pais ou de pessoas que trabalhavam comigo, não, Adriana, você é muito inteligente, você pode fazer um pouco mais. Não, você está entendendo o problema de uma maneira melhor, então você tem que entender que a outra pessoa não estava entendendo o problema dessa mesma maneira. Isso me irritava profundamente. Aos 46 anos, sim, eu reconheço que em muitas questões eu tenho uma posição privilegiada e eu tenho que entender que o privilégio nos dá uma série de benefícios, mas ele também nos traz obrigações e a gente tem que cumprir com essas obrigações. Então, formada em economia, depois da minha experiência e não muito feliz na mesa de operações, eu resolvi caminhar, mas eu fui de muitas áreas, né? E eu nunca fui de recursos humanos, na verdade. Eu fui de controladoria, eu implementei SAP,
Quando eu era pequena, eu sonhava em viajar. Eu achava lindo viajar, porque naquela época viajar de avião não era uma coisa tão frequente. Mal sabia eu que eu ia pagar minha língua, porque hoje eu viajo muito, mas a trabalho. E o meu sonho, o meu objeto de desejo era viajar a passeio, não exatamente a trabalho. E hoje eu sou amiga do aeroporto, quase toda semana eu estou no aeroporto, né? Então, mas eu sempre gostei dessa experiência internacional. Essa foi uma coisa que eu sempre busquei nas funções e nos lugares onde eu trabalhei. Eu sempre gostei de lidar com gente de outras culturas, de poder realmente ter projetos em que a gente pudesse olhar assim, interagir, falar com uma pessoa na Europa, outra na China, outra nos Estados Unidos. Eu falava com a Lúcia na hora do almoço que, infelizmente, com a África, ao contrário do Vinícius, eu nunca falei, né? E a gente realmente vive num universo muito centrado no hemisfério norte, né? E a gente pensa pouco nessas cooperações entre o hemisfério sul. E dito isso, então, continuei minha carreira em controladoria, depois fui para a área de marketing, de serviços ao cliente, ocupei várias posições de gestora, terminei minha vida dentro de empresas na área de supply chain, de cadeia de suprimentos, né? Mas há uns 11 anos atrás, dentro da empresa que eu trabalhava, eu fui convidada, para além de fazer as 10 mil coisas que eu já fazia em meu trabalho formal, a liderar a rede de mulheres que discutia o avanço das mulheres dentro da empresa. E eu realmente me apaixonei pelo assunto. E daí nunca mais larguei desse assunto, fui mudando de função, saindo da empresa, fui fazer mestrado, fui para startup de tecnologia, antes de chegar na ONU Mulheres há 3 anos atrás, mas nunca larguei esse assunto. E daí eu falo que a gente estudar o assunto tem uma parte legal, porque a gente entende de um monte de coisa, mas tem uma parte um pouco frustrante, porque vou dar 3 exemplos que se fala, e eu gosto de falar que se observa isso nas mulheres com mais frequência. Porque não é porque somos mulheres que somos todas iguais, não é porque são homens que são todos iguais, e não é porque algumas coisas acontecem com mais frequência nas mulheres que acontecem para todas as mulheres, né? Mas algumas coisas que a gente estuda nas mulheres, a gente sabe que as mulheres têm um pouco mais de dificuldade em vender a si própria, né? Muitas vezes as mulheres vieram até onde elas estiveram por trabalhar muito, por fazer muito duro, e elas acham que elas podem simplesmente continuar trabalhando muito, que as pessoas vão notar que elas estão trabalhando muito. Mas quanto mais para cima a gente vai na organização, a nossa habilidade política de negociar, de se mostrar, e não é se vender sem conteúdo, né? Não é fingir que eu estou fazendo, que eu sou boa no que eu não sou. Porque muitas de nós nem vai se sentir bem fazendo isso, né? Mas isso é uma habilidade importante, né? Essa habilidade da negociação, como é que eu negocio, será que eu vou entrar numa reunião e apresentar o projeto lá, ou será que antes eu vou escolher algumas pessoas chaves e vou apresentar aquele projeto? Uma outra coisa que nos afeta de uma forma maior do que os homens, a comunicação. A gente sabe que, do que eu estou falando aqui para vocês, 7% do que vocês estão captando é o conteúdo, 30% é o ritmo e o tom da minha fala, e 50% é a minha linguagem corporal. Quando eu entendo isso, e sendo mulheres, a nossa roupa é muito mais versátil que a roupa da maioria dos homens, né? Os homens normalmente estão de calça, camisa, é social, é mais informal, mas tem muito menos variação. O nosso tom de voz pode ir do muito fino ao muito grave, né? A variação da voz deles é menor do que a nossa, né? Então, a gente tem muito mais coisa para lidar quando a gente está se comunicando do que eles, na média, né? E daí não se trata de falar para ninguém, não, agora você vai se vestir assim, usa o cabelo assim, não é isso. Mas se eu não tenho consciência da imagem que eu estou projetando, do que eu estou passando, eu não estou usando a comunicação de uma forma consciente. Eu estou sendo comunicada sem ter uma interferência direta, né? Então, entender essas coisas. E por que eu dei esses exemplos para vocês? Porque eu estude tudo isso, eu saiba de tudo isso, quando eu me vejo, eu estou em padrões antigos também. Eu também tenho dificuldade em sair daquela lista de 10 mil coisas para fazer. Eu também, às vezes, procrastino. Eu falo, não, o almoço com a Kênia vai ficar para amanhã, porque hoje eu estou com uma lista muito completa, eu vou terminar a minha lista, né? Eu também tenho preguiça dessa coisa que eles falam, não, Adriana, precisa ir nos jantares, precisa ir nos cafés da manhã, porque precisa fazer relacionamento, né? Não é a coisa que eu mais gosto. Então, às vezes eu falo, não, eu quero ir para minha casa, eu não quero ir jantar com ninguém, né? É porque eu tenho filha, agora eu tenho filha, mas às vezes é porque simplesmente estou com vontade de ficar na minha casa, né?
Também esse negócio que a gente reduz as mulheres à maternidade é muito chato, né? Algumas de nós têm filhos e é legal, outras de nós não querem ter filhos, né? E os problemas que a gente enfrenta não é só por causa do que a gente é mãe, né? Tem muitas outras questões que a gente passa por isso, né? Então, com isso, eu estou há 3 anos então, na ONU Mulheres, com essa posição de gerente dessa plataforma que eu vou contar agora um pouquinho para vocês. Então, eu consegui unir os 2 mundos. Eu consegui fazer uma mudança de carreira, que era uma coisa que eu tinha vontade, mas, ao mesmo tempo, falar com o mundo da onde eu vim, que é o mundo das empresas, né? E eu, não sei se é porque sou formada em economia, e talvez esse seja o meu viés, eu realmente acho que as empresas têm um poder de transformação muito grande, né? E se a gente conseguir realmente que as empresas abracem a causa como a Renner tem abraçado, a gente pode transformar a vida de muitas pessoas que trabalham dentro da empresa, e não é só a vida das mulheres. Porque quando eu penso numa série de coisas que afetam as mulheres, essas coisas também afetam os homens. Não significa que eles estão felizes. Então, se eu tenho uma empresa que vai dar, por exemplo, um horário mais flexível de trabalho, vai ter algumas políticas flexíveis, vai ser bom para muitas mulheres, mas vai ser bom para muitos homens também. Então, eu quero, no final, o grande desafio das empresas é sair dessa nossa neurose, e não é só das empresas, na ONU também a gente tem esses problemas, de 24 horas, 7 dias por semana, né, dessa disponibilidade total, de ter que estar ligada 100% do tempo, né? Isso não é saudável para ninguém, não é bom para as mulheres, mas também não é bom para os homens, e é dessa transformação que a gente está falando, e é por isso que a gente fala que os homens também pertencem a essa conversa, né? Um último exemplo para vocês pensarem aí como o machismo afeta homens e mulheres, né? A questão da violência tão falada ultimamente, né? Graças a Deus saindo debaixo do tapete para vir para cima. Sim, o machismo faz com que as mulheres sejam tidas como propriedade, como objeto, e muitos homens entendam que têm esse direito de bater nelas e agredi-las de várias formas possíveis, né? Mas é um machismo também que ensina os meninos desde cedo que eles devem tomar riscos desnecessários, que eles eventualmente podem dirigir carros a uma velocidade abusiva, que eles devem encher mais a cara e abusar mais de álcool e outras substâncias do que as mulheres, que eles não choram, portanto, eles não devem ligar para as suas emoções, né? Então, quando eu vejo hoje os índices da violência, eles são muito ruins para as mulheres, né? 1 em cada 3 mulheres sofre violência, a maioria dessas mulheres em ambiente privado, que essa é a grande diferença da violência dos homens e das mulheres, mas o índice de homens mortos, assassinados, ou o índice de homens que se suicidam também são horríveis. Os homens se suicidam quase 4 vezes mais do que as mulheres no Brasil, né? Então, claro, na sociedade de hoje, os homens têm mais chance de chegar ao poder, né? Porque o poder está mais predominantemente de homens heterossexuais e brancos, né? Mas, tirando esse privilégio do poder, essa cultura é ruim sobre muitas formas para muitos e muitas de nós, né? Então, a ONU Mulheres, eu falo que nem na Renner você tem lá Yukon, Kamikado, a Renner como loja mesmo, né? Dentro da ONU Mulheres, a gente tem, dentro da ONU, das Nações Unidas, você tem as várias agências, né? Então, você tem a Unicef, que é muito conhecida para a questão das crianças, você tem a Unesco, que é muito conhecida para a questão de cultura e educação. A ONU Mulheres é a agência mais nova das Nações Unidas, ela foi criada só em 2010. Não que o assunto das mulheres não tivesse presente na agenda das Nações Unidas. Ele existe desde a Carta lá de 1946, mas durante muito tempo ele foi um fundo transversal. Ele era só um esforço interagencial, mas não uma agência por si só. E a razão de ter virado uma agência foi uma reclamação das mulheres ativistas ao longo dos anos, mas foi também porque isso daria uma voz maior para o assunto dentro do próprio sistema das Nações Unidas. A ONU Mulheres está presente em 90 países ao redor do mundo e trabalha com algumas linhas de atuação: o enfrentamento à violência contra as mulheres, liderança e participação política e empoderamento econômico. E no empoderamento econômico, a gente tem uma grande plataforma para orientar as empresas a pensar a questão das mulheres dentro da empresa, na sua cadeia de valores e na comunidade onde elas atuam, que se chama Princípios de Empoderamento das Mulheres e é muito conhecido pela sigla WEPS, que a gente simplesmente pronuncia WEPS, né? Portanto, empregam muita gente e têm uma capacidade de influenciar o segmento onde atuam, a cadeia de valores onde atuam, de uma forma muito, muito, muito grande, né? A gente também apoia no Brasil um programa do governo federal que é o Pró-Equidade, Gênero e Raça.
E embora essa plataforma que eu mencionei para vocês, dos princípios de empoderamento das mulheres, globalmente ela não tem uma meta, um recorte específico para a questão étnico-racial, no Brasil a gente enfatiza sempre que possível que é importante o cruzamento das duas coisas, porque se eu só faço o recorte de mulheres, muitas vezes eu termino trabalhando só com as mulheres mais fortes, e entre elas normalmente estão mulheres brancas, de uma classe social boa, de um nível educacional bom, né? Então, esses princípios, eles falam para a empresa que tem que ter o compromisso da alta liderança, né? A gente viu a Clarice, Luciana, Vinícius, né? Então, esse não é um assunto só para a base, esse é um assunto para todo mundo e tem que estar no coração da empresa, tem que estar na estratégia da empresa. Esses princípios falam para recursos humanos, garanta que seus processos seletivos realmente são inclusivos, estão dando chances a todos e todas de se candidatarem, que vocês estão garantindo saúde, segurança, bem-estar para todos e todas, que vocês estão investindo e capacitando as mulheres para elas chegarem nos espaços onde elas não estão, que é muitas vezes no topo da hierarquia, mas é às vezes em algumas áreas também, né? Vocês têm um número grande, então talvez não tenha nenhuma área muito problemática, mas dentro das empresas, às vezes a área de ciências da computação, de TI, é uma área ainda com muitos homens e poucas mulheres, né? A área, às vezes, algumas partes da operação mesmo, né? Dependendo do equipamento, da parte da logística, também ainda tem um pouco mais de homens do que de mulheres. Então, é isso também, não basta eu ter uma empresa 50-50, se é 50% das mulheres em marketing e recursos humanos e 50% dos homens nas operações. Não é essa beleza que a gente quer. Como a Clarice falava, os times diversos têm que estar nas várias áreas, né? Porque é essa riqueza da diversidade que realmente faz com que a gente gere mais inovação, com que a gente enxergue mais cenários e, portanto, gerencie melhor os riscos, que a gente atraia os melhores talentos. As mulheres hoje no Brasil são praticamente 60% das pessoas formadas no ensino superior. As mulheres negras mais do que triplicaram o número de mulheres negras que se formam nas universidades. Então, eu quero que elas queiram trabalhar comigo, eu quero escolher quem é bom, eu não quero que o mercado automaticamente me exclua e nem envie currículo para mim, né? Eu não quero que algumas mulheres falam, não, eu não tenho chance de trabalhar na empresa, eu preciso empreender. Nada contra o empreendedorismo, ao contrário, tem muita coisa legal, mas deveria ser uma escolha e não uma necessidade, não uma falta de opção, né? Então, essa é a plataforma que a Renner é signatária. O princípio número 5 fala como eu levo essa questão para os meus fornecedores e para o meu cliente, para a minha cliente, né? E eu também brinco, não precisa se tornar uma marca ativista, não precisa levantar a bandeira. Claro, se quiser levantar a bandeira, a ONU Mulheres vai gostar, mas não precisa disso. O que eu quero é que nas propagandas a beleza dos brasileiros e das brasileiras esteja espelhado ali. Eu não quero que uma propaganda que fale de roupa está sempre com mulher. Eu não quero uma propaganda que fale de cuidados com o bebê só apareça uma mulher, né? E apareça não só uma mulher ou só um tipo de mulher, né? Entre 18 e 25 anos, com cabelo liso, magra, como a maioria de nós não se enxerga nesta pessoa, né? Então, só o cuidado por exemplo, quando vocês veem aí o Instituto Renner relançando o seu site, mostrando várias mulheres ali beneficiadas, as mulheres nessa riqueza que somos, não somos iguais, então temos que espelhar isso, né? Então, isso é muito importante. O princípio número 6 é como eu incorporo a perspectiva das mulheres no meu trabalho com as comunidades. No caso de vocês, pela razão de ser da companhia, é fácil fazer essa conexão, é fácil o Instituto Renner escolher a questão das mulheres, né? Em outras companhias, não tão fáceis. E aqui, caminhando para o final, então, na parte de empoderamento econômico, além de trabalhar com as empresas e as instituições e usar essa plataforma, a gente também tem uma grande preocupação de fomentar o empreendedorismo das mulheres e que os negócios liderados por mulheres realmente consigam crescer, não fiquem sempre de tamanho pequeno. No Brasil, ao contrário do resto do mundo, as mulheres, nos estágios iniciais, empreendem mais ou menos a mesma coisa que os homens, né? O que é diferente. Infelizmente, em muitos países isso não acontece. Aqui acontece. Só que os negócios liderados por mulheres, eles normalmente estão nessas áreas mais tidas como femininas, né? Então, eles estão muito no comércio, muito no serviço, e eles não crescem as mesmas taxas que os negócios liderados por homens. E tem algumas razões de ser que eu não vou entrar aqui. Mas essa é a razão pela qual, quando a gente tem a oportunidade de identificar um projeto social
ou uma forma de nos unirmos a empresas parceiras para trabalhar o empreendedorismo das mulheres, ou a capacitação para que as mulheres consigam gerir seus negócios, ou gerar renda, gerar emprego, a gente vê com muito bons olhos. Então, a gente adora o projeto Empodera. Hoje está sendo lançado aí o vídeo do projeto. Vai passar no final, vocês vão ver aí o teaser de 2 minutos, mas tem um vídeo mais longo de 18 minutos. E mesmo para a gente que está no projeto, que conviveu com aquelas histórias, ver aqueles depoimentos no vídeo é uma coisa que não tem preço. Assim, é muito legal saber como e quanto você pode impactar na vida das pessoas, né? E, claro, nessa parte a gente tem uns outros projetos que eu não vou entrar aqui, acho que depois a gente pode deixar para o bate-papo. Então, era isso. E se eu posso deixar uma mensagem final para vocês, é que sempre tem alguma coisa que a gente possa fazer. Então, procurem ampliar a visão de vocês. Provavelmente quem está aqui nesse auditório gosta do assunto, senão não estaria. Talvez alguns tenham vindo obrigados, mas a maioria provavelmente porque gosta, né? Mas realmente é o convite. Ponham isso na agenda de vocês. A gente não vai chegar num consenso em como fazer, mas é muito importante que a gente perder o medo, desmistificar, né? O feminismo é aquela mulher que vai bater em mim. Não, não é isso. As mulheres não querem expulsar os homens do planeta. A gente quer compartilhar os vários espaços, né? Então, é isso. É um convite para vocês fazerem essa parte individual. E, claro, para as empresas, a gente continua enchendo a paciência da Clarice, da Luciana, do Vinícius. É isso, gente. Obrigada. Legal. Legal, obrigado, Adri. Por falar em propaganda, né, acho que vocês já devem ter visto o comercial da Renner, agora do Dia da Mulher, que está muito lindo. A gente estava olhando agora no intervalo, no almoço, ficou emocionante. E vale a pena conferir quem não pôde assistir ainda. Sobre o processo seletivo, tem algumas inovações que são possíveis, né? Eu tive conhecimento de uma empresa, não vou lembrar o nome agora, que faz o processo seletivo sem saber o gênero do candidato. Né? Ele recebe os currículos, eles recebem os currículos da assessoria de RH sem saber o gênero. Então, a avaliação é pela formação, pelas experiências, e não se é mulher ou se é homem, se é branco, se é preto. Tu conhece a pessoa, né? Tu só olha a referência de conteúdo mesmo da pessoa. Uma outra questão assim sobre o Instituto, né, que é importante, acho que tu falou alguma coisa que me ocorreu. O Instituto, ele é a questão do papel, né? O papel do Instituto ele é gerar contexto para criar esses espaços para o empoderamento da mulher, né? A gente não está aqui para ajudar mulheres que precisam de ajuda. Não, a gente está para gerar espaços para que essas mulheres se reconectem com o seu poder, né? Acho que empoderamento é um pouco isso, é para abrir espaço para essa reconexão ao poder que já está dentro de cada uma delas, né? Bom, eu não estou aqui para palestrar, mas só para complementar um pouco do que a Adriana falou. Agora, então, vou chamar a Helena. A Helena é a nossa representante das mulheres empreendedoras aqui do Complexo Bom Jesus, nossa parceira já há algum tempo. E a primeira palestra para esse número de pessoas, Helena? É a primeira vez, então eu vou pedir para vocês assim que me desculpem, né, se eu cometer alguma gafe, mas vocês estão sendo as minhas cobaias. Talvez depois desse dia eu estou empreendendo em mais alguma coisa, né, palestrar. Mas Sil, pode me ajudar aqui? A gente só deixou achar a apresentação da Helena. A Helena fez até PowerPoint. Então, eu fiz uma colinha também. Para me guiar, eu quero que vocês aceitem, por favor. Agora sim. A nossa modelo fotográfica também. Nova capa do Obrigada. Instituto em breve. Também não estou acostumada com o microfone, então eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Então tá, vamos lá. O meu nome é Helena, tá? E hoje eu estou representando aqui as mulheres da Bom Jesus, né? Mulheres aqui do ladinho de vocês, que são mulheres que trabalham na área da costura e do artesanato. Vou contar um pouco assim da história como eu comecei na associação Copiarte. Foi assim em torno assim de 2007, mais ou menos, quando ela foi montada. Na verdade, assim, eram mulheres que faziam parte de uma igreja evangélica e elas queriam criar um grupo, né, de convivência e alfabetização.
e foi criado. A Igreja Evangélica se deu um espaço e depois, com o tempo, foi se vendo que cada dessas mulheres tinha uma habilidade na costura, no artesanato. E aí teve uma dessas mulheres, ela teve uma noite um sonho que viu aquele espaço ali que foi cedido como um espaço grande de mulheres costurando e gerando renda. E, através desse sonho, ela escreveu 10 cartas e colocou assim nos gabinetes dos vereadores. E passou um longo tempo e nada aconteceu. Passou mais um tempo, aí um assessor de um vereador leu a carta, respondeu e quis conhecer essas mulheres. E, através desse assessor, que era casado com uma assistente social, essa assistente social trabalhava numa ONG chamada Avesol. E a Avesol é uma ONG marista que ela capacita grupos de geração de renda, grupos de jovens também. E, através da Avesol, assim, essas mulheres conheceram as primeiras noções da habilidade delas, que elas poderiam gerar renda através do que elas faziam, né? E aí, então, a Avesol deu as primeiras máquinas domésticas e deu as primeiras noções de geração de renda. Mas foi realmente assim, entre 2009 e 2010, que o Instituto entrou mesmo dentro da comunidade da Bom Jesus para, através dos projetos sociais, né, fazer assim como é que eu posso dizer para vocês, um desafio conosco ali, uma provocação através dos projetos, que a gente melhorasse a nossa capacidade, através dos recursos. Nós podemos trocar as máquinas domésticas por máquinas industriais. Tivemos capacitações que nos fizeram conseguir outras feiras, que a gente fazia umas feiras muito locais, e depois de conseguirmos máquinas industriais e termos capacitações, nós conseguimos abrir um pouco assim o nosso horizonte. E, inclusive, a gente ficou sabendo que, dentro da nossa comunidade, da Bom Jesus, tinham muitas mulheres que ficavam em casa, que não podiam sair porque tinham que cuidar dos filhos, mas elas sempre faziam alguma atividade. Fazia uma costurinha, fazia uma reforma, e a gente começou a garimpar um pouco essas mulheres para poder conhecê-las, né? E vou ter que dar uma olhadinha. Tá, então, através então de 2009 e 2010, nós não éramos legalizados. Então, a Copiarte teve que se legalizar, ter CNPJ, abrir uma conta no banco. Isso, para nós, foi muito legal, todo mundo ficou bem contente, né? E aí, como eu falei para vocês, a gente trocou as nossas máquinas, conseguimos mais feiras, e, conhecendo outros grupos, a gente conseguiu fazer parceria. Hoje a gente é bem consolidado com a Associação Asmobras, da dona Vilma, que também ganhou algum projeto aqui. Inclusive, a entidade da Asmobras é uma entidade modelo, é muito bonita. A nossa ainda precisa de algumas reformas, mas foi a primeira, né? E também com a Associação Santa Rita, que, através das parcerias, nós conseguimos comprar uma máquina de edredom. Então, a Associação Santa Rita, ela ela capacita 16 mulheres, e, através do projeto social, a gente conseguiu comprar uma máquina de edredom para elas. Hoje elas fazem edredons, Copiarte faz lençóis, faz roupas. A gente ainda precisa realmente nos capacitar um pouco mais, é o que está acontecendo hoje, né? Mais um pouquinho.
Então, assim, a gente tem assim como sonho assim, para o nosso futuro, que foi inclusive até uma provocação do pessoal aqui do Instituto Lojas Renner, o Arno, a Amanda, a Vanessa da Ilcom também nos ajuda muito. O que realmente a gente gostaria de fazer? Assim, qual que era o nosso sonho? Por que a gente estava lutando? Então, a gente disse que tinha um sonho de, assim, a gente se via assim, olha, produzindo em grande escala, produzindo roupa, fazendo artesanato em grande escala. E também nós estamos assim montando agora uma rede nós estamos garimpando e procurando de novo esses grupos aqui que a gente conheceu lá em 2009, 2010, e essas mulheres também, para formar uma rede, uma grande rede aqui dentro da Bom Jesus, né, para ter formação na área de costura e artesanato, para a gente assim, ter uma produção em grande escala. Mas a gente tem alguns desafios assim que a gente tem que superar. Então, assim, a questão do administrar o nosso negócio, a gente ainda peca muito, muito mesmo. A gente tem dificuldade nas questões de planilhas, custos, estoques, né? A gente ainda está com dificuldade, e eu acredito que seja isso que nós estamos hoje buscando junto ao Instituto, né? Essa ajuda. Também estamos aqui provocando as pessoas que estão aqui presentes, que são funcionárias aqui das lojas Renner, a se unir também ao pessoal aqui do Instituto Renner, com cada um com a sua habilidade, que possa nos ajudar a trazer uma ajuda aqui para a comunidade, porque, na verdade, assim, a gente sabe que, muitas vezes, a ideia é solitária, mas a construção é coletiva. Então, é mais ou menos isso que eu trago hoje para vocês. Obrigada. Excelente. Vou começar a te agenciar. Bom, agora, então, vou passar a palavra para a Lúcia. A Lúcia, como eu falei no início, é a nossa funcionária na Camicado, em São Paulo. Em qual shopping tu trabalha? Bourbon. No Shopping Bourbon, bem conhecido dos gaúchos aqui lá em São Paulo. Eu morei em São Paulo em 2011 e sempre que eu precisava sentir o cheiro do Rio Grande do Sul, eu ia correndo no Bourbon para fazer compras, né? Boa tarde mesmo. Meu nome é Lúcia Mbuia Zelessa, tenho 20 anos. Acabei de me formar em Recursos Humanos, RH, na Faculdade Anhanguera. E a colação de grau, a formatura, vai ser dia 20 de março. Sou da República Democrática do Congo. Vim para o Brasil por causa da perseguição política, que foi, meu pai foi perseguido, ele subiu uma perseguição, e ele poderia vir sozinho aqui no Brasil, só que ele não quis, para nossa segurança, a família dele. Ele preferiu trazer a família toda aqui no Brasil. Vim aqui com a idade de 17 anos. Eu fiz meus 18 anos aqui. Estudei, fiz meu ensino médio aqui, terceiro ano. Que mais? Tenho muitas coisas. Tenho 5 irmãos, um irmão. Sou de uma família de... na casa estamos em 9 pessoas. Minhas irmãs, todas elas estão estudando. A minha irmã, a segunda, que vem depois de eu, ela faz esse ano na faculdade. Ela começou essa semana. E a terceira vai se formar no ensino, no terceiro ano, a formatura dela daqui a pouco. E falando da Camicado, sou uma colaboradora da Camicado no Shopping Bourbon. Minha gerente, Juliana, mesmo que ela não esteja aqui, eu agradeço porque ela que permitiu, que deu a autorização que eu esteja aqui com vocês. E também agradeço a Renner por me escolher de representar os refugiados. Bom, nós somos pessoas que fugimos dos países com problemas políticos. A maioria dos estrangeiros que vêm aqui no Brasil vêm aqui por guerras, religião, homossexual, quem escolhe de amar as mulheres, o homem gostar de homem.
E eu vim aqui por causa da perseguição política. Que mais? Conheci a Kamikado graças a um projeto Empoderando Refugiados, que me encaminhou na Escola São José, que é uma escola que a Renner está fornecendo, como que fala? Financiando. Isso, financiando. Durante esse curso que eu fiz no São José, eu fiz o curso de atendimento. Minha mãe e minhas duas irmãs fizeram o curso de cabeleireiro. Eu fiz com minha irmã o curso de atendimento. Ela aproveitou para fazer outros cursos. Então, nós aprendemos muitas coisas, sobretudo no meio de trabalho, como que vocês trabalham, já que a partir de 14 anos ou 15, vocês já têm a habilidade e a agilidade de trabalhar. No começo, quando eu comecei a trabalhar na Kamikado, eu estava muito mole. É sério. Eu tinha dificuldade com as moedas, o troco. E eu tive também que aprender como que fala, tipo, a atender os clientes de jeito formal, cumprimentar, e tem o jeito formal só. E eu aprendi muitas coisas. Sobre o que me surpreendeu, que no dia que eu fui fazer a entrevista, quando eu fui selecionada, quando eu fui fazer a entrevista, eu achei que a entrevista iria ser difícil, vai ter uma dinâmica, que vocês a maioria sabem como que faz, perguntas, ação e tudo. Só que nada aconteceu disso, eu tive a sorte. E meu jeito de falar o português não me prejudicou, deu para entender. A Juliana, minha gerente, foi muito gentil. Ela me deu a liberdade de me expressar e ela me dá a possibilidade de falar quando tenho dúvidas e tudo. E meus colegas também, os vendedores, auxiliares, também me ajudam com vocabulários portugueses. Porque, às vezes, quando eu fico falando com eles, invento vocabulários. Às vezes, eles perguntam, mas, Lúcia, que é isso? E eu fico, é que tenho que inventar um dicionário novo. E depois eles fazem a correção. Então, e gosto de gravar vídeos, de tirar fotos. É um jeito para mim de construir uma história para uma geração futura. E também o São José ajudou muito minha família, sobretudo na perseverança. No dia que o Empoderando Refugiada nos indicou no curso, eu não queria ir, porque eu achei que iria ser igual aos outros cursos que eu fiz, que a maioria dos cursos... Eu fiz o curso de web design, que mais? O curso de comunicação, e esqueci agora. Mas é que achei que a maioria dos cursos que eu fiz, os professores sempre prometiam que a gente iria conseguir emprego. Porque, sendo refugiada, quando eu cheguei, ninguém da minha família trabalhava. Cheguei com menor de idade, então meus pais que deveriam trabalhar. E quando eu cheguei, eu fiquei surpresa de ver que uma adolescente de 15 anos poderia trabalhar. Achei estranho, porque eu tinha 17 anos. Comecei a ir atrás do emprego, só que não era fácil por causa da minha documentação e também do português. Como eu cheguei com idade mais elevada, as minhas irmãs conseguiram pegar o hábito de falar o português melhor, porque elas aprenderam bem pequenas. Sim. Eu melhorei meu português na faculdade. E quando eu fui no curso, a gente morava em Mauá e fiquemos surpresa porque a instituição São José aceitou de pagar para nós o transporte de Mauá também e o metrô São Paulo. E eu falei para minha mãe, será que vai ser igual àqueles outros cursos?
será que vai ter um resultado? Ela falou que ninguém sabe onde vai a bênção. Vamos que vamos. Eu fui, comecei o curso e depois teve a ligação de uma... bom, eu considero ela como a minha coach, porque ela sempre me ligava para entrevistas e tudo. Ela me ligou e falou que, Lúcia, você vai ter uma entrevista na Camicado. Você tem que se preparar, se vestir bem chique. Ela me deu muitos detalhes. Aí eu falei, tá bom, fiquei pesquisando, porque Camicado, eu nunca conheci Camicado. Camicado, eu que até perguntei para os vizinhos, o que é Camicado? E eles nem sabiam. Fui na internet e vi, tentei ver a história, como que começou, e gostei. O que atraiu mais minha atenção no site era onde estava escrito que eles, a Camicado, dá a possibilidade, oferece a possibilidade de crescer na empresa e também aceita pessoas sem experiência. E eu me encontrei nisso, me disse a mim mesma que, com certeza, eu acho que tenho uma chance de trabalhar, de entrar nessa empresa. Então, eu fui no YouTube, olhei muitos modelos de como a postura, como falar na hora de entrevista, e demorei para escolher até as roupas. E depois fui, enfrentei, eu encontrei o Renato. Ele marcou muito minha vida porque até falei para ele que você sempre faz a entrevista assim, deixando à vontade, você nos deixou à vontade. Eu perguntei muitas coisas para ele, ele tinha paciência de escutar. Tinha uma nigeriana também que tinha muita dificuldade de falar português, mas acho que ele não entendia, mas ele não ficou rindo. Ao lugar dele, eu ia rir. Bom, e vou admitir que eu fiquei rindo, só que não demonstrei. Mas é isso, eu agradeço muito. A Renner é uma empresa que eu acho que percebo também que é tipo uma família. Uma família, e o que faz a Renner ou a Camicado Youcom é as pessoas que estão dentro dessa empresa, os gerentes, a diretoria e nós funcionários. E a diretoria não se considera muito tipo superior, mas eles fazem de tudo para a gente se sentir tipo no mesmo nível. Quando tem brincadeiras, a gente faz, mas a gente se respeita. Não sabemos que tal é nosso superior e tudo, mas eles compartilham tudo. Às vezes, à noite, antes de voltar, a Juliana, quando ela traz um bolo, tudo, ela compartilha com nós. Nos PPs, ela grita, tem um selinho. Boa tarde, tudo bem? Todo mundo fica bem animado. É uma empresa que é animada, é isso, haver uma definição animada. Você vai, às vezes, porque quando comecei a trabalhar, antes eu estudava, só faculdade, volto para casa. E quando comecei a trabalhar, ficou muito cansativo. Eu não me adaptei facilmente. Até que, às vezes, durante as aulas, eu ficava dormindo. E meus amigos falavam, Lúcia, você vai aguentar? Queria até desistir, ou trabalho ou faculdade. E minhas amigas falaram que não, é assim mesmo, você vai conseguir, você é forte e tudo. É aí que também percebi, porque meu percurso aqui no Brasil, desde que eu cheguei, sempre fui apoiada pelas pessoas, por vocês, brasileiros. Em Mauá, fomos bem recebidos na escola. A escola nos recebeu muito bem, sabendo que ninguém falava português. Eles poderiam recusar, falar que os pais levam seus filhos para primeiro numa instituição aprender o português e depois voltar, mas não. Eles também aceitaram o desafio de nos ensinar o português e aprender a cultura brasileira. Eu aprendi o português primeiro falando inglês e depois nós recebemos a ajuda da igreja. A igreja também nos ajudou para pagar aluguel, as contas
E depois de alguns dias, meu pai ficou doente, porque ele não aceitava esse estado de ficar sem fazer nada. Eu não trabalhava, ninguém trabalhava, nós ficamos dependendo das pessoas. Ele não aceitava, até que um dia ele queria voltar, só que não. Minha mãe disse que ele não poderia. Nós também, crianças, falamos para ele que você não pode voltar, é muito perigoso. Até que ele pode ir no país, chegando no aeroporto, eles podem pegar ele e levar em um lugar que ninguém conhece. E depois você vai ficar sabendo da notícia que Julis morreu. E assim. Então, ele ficou um pouquinho calma. E eu fui atrás dos cursos, porque recebi também conselhos que, como sou estrangeira, eu deveria fazer cursos para renovar, atualizar meu currículo. E aí que eu conheci o projeto Empoderando, que me ligou uma vez: Lúcia, você faz faculdade, vem e tal. Eu falei, tá bom, vou. E depois minha mãe, que gosta de nos acompanhar, ela quis me acompanhar. E, coincidência, a minha irmã quis também. Nós fomos e fizemos parte desse programa. E não sou uma menina que sempre fala ou que atrai atenção. Se o programa deu mais atenção, foi por causa da minha irmã, a Maria. Ela queria estar aqui, mas não deu. Ela gosta de falar, ela gostava de tirar dúvidas, ela tem a liberdade de expressão. Ela é corajosa. Então, a minha mãe também, com o show dela, quem conhece ela, vocês já imaginam. Infelizmente, vocês não vão conhecer ela. Quem sabe um dia ela vem aqui. Então, e a partir dali que eu conheci a instituição São José. São José me indicou para Kamikado. E Kamikado, estou me sentindo muito bem, quero crescer nessa empresa e quero, se der a oportunidade, indicar uma pessoa para trabalhar. E acho bom porque eles não dão a obrigação, tipo, de permanecer ou de trabalhar, tipo, você vai trabalhar sem vontade, ou você vai trabalhar porque você tem necessidade. Mas na Kamikado ou na Arena, você vai trabalhar porque você quer e você é feliz de estar nesse ambiente. Até a Juliana fala assim, esses últimos dias, ela falou no PP que se você não gosta de trabalhar aqui, para que perder o tempo? Tipo, é verdade que você tem potencial, que você atende bem os clientes, você cumpre o perfil que a empresa necessita, os requisitos, mas se você não, suas atitudes, seu comportamento, e se você simplesmente não gosta, é só deixar. Eu estou na Kamikado porque, primeiro, até eu falo para minha mãe porque eu quero, e também porque eu gosto. Depois tenho essa razão de sustentar a família, de pagar o aluguel. E para meu pai, essa mudança de a filha mais velha que está sustentando a casa, ele é muito orgulhoso porque não acontece com qualquer africano. As mulheres africanas dependem dos homens. Até aqui, meu pai sempre, ele é o chefe da casa. Minha mãe ela é obrigada a se submeter a ele, mas um dia a Maria, a minha mãe, falou que, pai, estamos no Brasil, aqui você não pode gritar sobre a nossa mãe. Ele falou que estamos no Brasil, mas eu sou africano e tenho sangue africano, mas a gente ficou quieta. É só para dizer que só para dizer que aqui as mulheres são valorizadas. Uma das razões também da minha chegada aqui no Brasil é que meu pai, ele já veio aqui na Copa do Mundo e com esse problema de perseguição, ele aproveitou para ele escolher o Brasil porque aqui o Brasil valoriza a mulher e ele vendo que ele tem muitas meninas na casa, ele quis que a gente viesse aqui evoluindo. Ontem, conversando com minha mãe, eu estava para vir aqui no Porto Alegre.
minha mãe falou para ele que ele tem que me acompanhar até pelo menos o aeroporto. E ele falou tudo bem. E minha mãe queria que ele voltasse a me pegar também. Só que ele não quis. Ele falou que eu não gosto assim. Eu não quero que os meus filhos, minhas filhas, ficam dependendo de mim. Um dia não vou estar. Eu quero que elas sejam independentes. Então, minha família é um exemplo. Você, para quem já viajou ou vai viajar futuramente, os africanos, falo dos africanos porque nós somos, como que fala? Não, preguiçosos, isso. Nós gostamos de depender dos outros. Tipo, por exemplo, a maioria que estão na França, eles não trabalham, não estudam, mas têm necessidade. Aqui no Brasil, mesmo que tem pessoas que falam que o Brasil não é bom porque ele não apoia financeiramente, tipo, você tem que se virar para conseguir a vida, e por isso que minha família foi ajudada pela igreja e pela escola. Então, sim, eu aprendi a ser independente aqui, eu tive que me esforçar a ter uma visão além de não ficar, tipo, só vou ficar com meus pais, meu pai vai fazer tudo, porque no meu país é meu pai que fazia tudo, e mesmo que minha mãe estava trabalhando, mas quem faz tudo em casa é o pai que tem a última palavra, e na verdade a maioria das mulheres africanas o lugar delas é na cozinha, casar e ficar na cozinha cuidando dos filhos, e o pai vai buscar dinheiro e trazer em volta. E gritar sobre as mulheres, porque os homens africanos nem reconhecem esse detalhe que a mãe é muito importante, a mulher é muito importante, ele fica gritando e se achando. É muito complicado. Eu estou muito feliz de estar aqui porque eu tenho uma visão diferente, e meu irmão é muito bom para ele, porque ele vai também aprender a valorizar a mulher, como ele é pequeno. Ele vai crescer aqui e vai ter uma visão brasileira. Acho que vai ajudar ele. Legal, obrigado, Lúcia. Um refugiado, muitas vezes, ele vem... Existem refugiados que são formados em medicina, que são políticos, né? Pessoas que têm qualificações dos seus países, mas quando eles vêm para o Brasil, eles precisam aprender sobre a cultura do local. Eles precisam aprender o idioma, eles precisam aprender como se relacionar, como fazer as conexões com as outras pessoas, como buscar emprego. E isso é quase como um programa de aprendizagem, né? Quando a gente faz uma relação com um jovem aprendiz. E, da mesma forma, a empresa tem que estar muito aberta para receber um refugiado. A empresa, assim como ela tem que estar muito aberta para receber um aprendiz, tem que saber que tu está recebendo uma pessoa que está em formação, que está em desenvolvimento, que não vai saber tudo, que não vai entregar 100%, né? E eu acho que isso é muito importante na relação que a gente tem aqui com o programa de aprendizagem, né? Com o Senac, Pescar, e com a relação com os refugiados. Acho que isso a Renner, de alguma forma geral, está de parabéns pelo que faz. E é isso, legal. Agora, então, a nossa última speaker aqui, talker, a Kênia Dias. Kênia Maria ou Kênia Dias? Eu achei referências nos dois nomes. Kênia Maria, porque eu sou atriz também, então meu nome artístico é Kênia Maria, no sindicato, e aí eu uso mais Kênia Maria. Bom, já me apresentei. Então, eu sou Kênia Maria ou Dias, tenho 42 anos, sou brasileira, carioca, adoro quando tem esse susto. Tenho 2 filhos, um de 21 anos, estudante de biomedicina, e uma menina de 19, que é atriz, cantora, musa de escola de samba. E eu morei em muitos lugares, assim. Eu
nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, Del Castilho, e aí num quintal que foi herdado pelo meu bisavô, que era um negro alforriado. A história é muito estranha, porque o terreno é muito grande, e aí a gente foi pesquisar e não entende muito como meu avô comprou um terreno tão grande, porque até hoje vivem 10 famílias nesse terreno, bem, sabe? O meu tio, avô, foi mestre Celso, criador do Engenho da Rainha, um importante movimento de capoeiristas do Rio de Janeiro. Então, eu tenho uma ligação muito forte com a cultura negra desde pequena. Meu nome é Kênia. E aí, depois eu fui morar em Laranjeiras, porque meu pai era segurança particular de uma família muito da elite carioca, a família Negrão de Lima, e aí eu tive a possibilidade de acessar a cultura. Todo domingo eu estava no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, assistindo ópera e tal, e daí eu fui criada sem televisão, porque minha mãe pertence a uma pedagogia Waldorf, que é baseada na filosofia antroposófica. Então, eu não tinha televisão até os 18 anos. Fui criada, daí, de Laranjeiras, eu fui para Vila Vintém. Olha que coisa, onde Elza Soares nasceu, né, uma das favelas bem perigosas do Rio de Janeiro. Depois fui para o Catumbi, quintal do sambódromo, lá onde a gente assiste às escolas de samba. E aí, aos 18, fui para a Venezuela. Que loucura, olha isso. Eu casei, eu tive filho aos 19, o Matheus, que é estudante de biomedicina, e fui para a Venezuela, depois para o Equador. Eu casei com um jogador de futebol, que era o meu namorado na época. E aí, depois fui para a Venezuela, Peru, Equador e... Exatamente isso. Em 2008, eu voltei para o Brasil. E por que eu estou contando isso tudo? Porque o meu primeiro trabalho, por necessidade, foi justamente agenciar o meu primeiro marido. Ele era jogador de futebol, e aí, sem muito conhecimento, e eu também, mas eu gostava daquilo, de exercer aquele poder de negociar. E, aos 21 anos, foi a primeira negociação que eu fiz, porque ele tomou uma volta do seu agente, e aí eu entrei. Eu falei, não, eu sei fazer isso, peguei o telefone e consegui negociar ele para um time do Peru. E aí achei aquilo interessante, com filhos já. Aí comecei a negociar ele para lá, para cá, aí eu dava palpite, não, isso aqui não pode. Fui entender de futebol, né? Fui pesquisar e assistir a jogo, entendi a posição dele dentro do campo, e prestava atenção quando falavam mal, quando falava bem, comprava jornal segunda-feira, e não, hoje falou bem, então agora a gente pode pedir mais. E achava engraçada aquela brincadeira. Eu só percebi que eu estava trabalhando depois que eu me separei. Até então, eu fazia um favor para a minha família, além do favor de cuidar dos nossos filhos, né? Dos 2 filhos. E aí, sim, meus filhos, eu sempre achei a educação a única porta para a libertação, né? Sendo negra, e eu já vou entrar no porquê disso. Então, eu sempre fiscalizei muito a educação deles, muito. E nunca dei parabéns por tirar boa nota ou não. Quando eles me mostravam, mãe, eu tirei uma boa nota, eu falei, que bom, não faz mais do que a sua obrigação. Ninguém me dá parabéns quando eu faço a comida, ou faço outra coisa, todo dia, toda hora. Vamos aprender que a vida é assim. E até hoje. Claro que, quando o meu filho passou em jornalismo e biomedicina, eu falei isso e depois, ai, meu Deus, me emocionei, mas escondido, porque é o que eu penso. Talvez seja um pouco injusto, mas acho que está dando certo. Talvez seja uma autodefesa, não sei. Eu não tive muito tempo para pesquisar a melhor
teoria ou a melhor pedagogia para educá-los. Mas foi essa que eu achei interessante. E eles repetem isso para mim quando eu recebo um prêmio ou qualquer coisa. Não faz mais do que a sua obrigação. E aí, voltando a essa questão de trazer dinheiro para casa e ajudar economicamente dentro de casa, tanto educando meus filhos, né, quando o meu ex-marido viajava, quanto vendendo o meu ex-marido, eu achava aquilo me dava fortalecia a minha autoestima, mas eu não tinha consciência. Eu estava sempre ajudando. Até que eu casei de novo com um ator, e aí eu fiz tudo certinho. Não, isso aqui é tanto, deposita aqui porque eu estou trabalhando, né? E por que eu estou falando disso? Porque a gente não tem consciência disso. A minha filha, como eu falei, ela é musa de escola de samba, e aí eu estou falando de empoderamento feminino. Você falou uma coisa muito interessante, que hoje a gente usa muito essa palavra, mas, na verdade, a gente sabe muito bem como fazer, né? O machismo é uma construção social. Por várias vezes, não é que aconteceu, por várias vezes, diversas vezes, o meu profissionalismo e minha habilidade para negociar foi questionada, mesmo eu fazendo melhor do que muitos outros homens, dentro desse meio de agenciamento no futebol. Questionadíssima. Até hoje eu sou questionada, mesmo, às vezes, conseguindo negociar muito melhor do que muitos agentes, homens, brancos, enfim, o topo da pirâmide social. Porque fomos condicionados a isso. O machismo é uma construção. Tendo um estudante de biomedicina em casa, ele pesquisa também muito, e eu sempre vou lá e pergunto em relação... a gente sabe... Vou só pincelar o meu além de atriz, agenciadora, mãe, enfim... eu fui nomeada dia 21 de março do ano passado, 2017, como defensora das mulheres negras da ONU. Eu vou voltar lá no que eu estava falando, mas só para entender um pouco isso. E aí muita gente me pergunta, mas defensora das mulheres negras? Até hoje perguntam demais, principalmente nas redes sociais, assim, sem tanto carinho e com essa voz. Não é com essa voz que eu estou falando, às vezes xingando. Mas tem que ser defensora das mulheres. Isso é separar, isso é racismo. E aí eu dou aquela notícia que todo mundo se espanta de que não é possível uma mulher negra ser racista numa sociedade onde o racismo foi construído para privilegiar um certo grupo, né? E o racismo é uma ideologia ou teoria, ou sei lá, eu sei que é um negócio que dá muito certo. Assim como o machismo, né? A gente investe muito dinheiro e perde-se muito dinheiro para investir no fortalecimento e no privilégio de um grupo social, como, por exemplo, os homens. Observe essa historinha que eu contei de como eu comecei a trabalhar e me tornei uma agenciadora competente, boa, que consegui, durante muitos anos, colocar o meu ex-marido para jogar em vários times, coloquei, aos 24 anos, o meu compadre para jogar no Real Madrid, sem saber que estava trabalhando, sem saber que aquilo é um cargo muito interessante de um meio que no Brasil que dá muito dinheiro, que é o futebol. E por que talvez eu não consegui negociar outros jogadores e falei, não, eu faço isso bem, né? Eu posso começar a pensar numa carreira. Durante muito tempo eu não tive consciência disso, por conta desse investimento que a gente faz para que o machismo tenha sua manutenção, através de várias coisas, do sexismo, da violência doméstica, que não afeta só, não é a partir do momento só que você agride fisicamente. Os danos psicológicos são muito mais graves do que isso.
Um deles é esse, de eu não conseguir enxergar que eu estou fazendo uma função e trabalhando para o meu próprio marido, sem receber, né? Porque se eu não tinha consciência de que aquilo era uma função importantíssima, eu não estava recebendo. Lógico, estou dando essa notícia. Então, é um investimento muito alto para um prejuízo econômico muito grande, né? E é essa provocação que eu quero fazer. O quanto se investe para manter as mulheres fora do mercado de trabalho e se constrói histórias através do... Eu, como sou atriz, eu trabalho muito essa questão do imaginário, de como a gente deve descolonizar e desconstruir estereótipos para que a gente consiga avançar como sociedade, né? E um desses é a propaganda da mulher, que está sempre relacionada ao amor, ao leite, ao carinho, e como se a mãe que cuida, que é uma frase que se usa muito, quem ama, cuida, né? E todos coisa de mãe, é carinho, amor e cuidado. Essas palavras estão sempre relacionadas à publicidade brasileira. E é uma coisa que eu falo muito. Então, o investimento para que para que a gente, como sociedade, não consiga avançar em relação a isso. Então, você olha a mãe. Eu tenho uma amiga, que é a Juliana Alves, atriz, e é rainha da Escola de Samba Unidos da Tijuca. Ela faz um trabalho, além de ser atriz, ela presta seu serviço como atriz para essa escola de samba, que aí eu já vou entrar também, que movimenta uma economia muito grande dentro do Rio de Janeiro, no turismo, na costura. Quem faz aquelas fantasias todas que a gente assiste, que são mais ou menos de 3.000 a 4.000, é o limite de componentes fantasiados com cores e fantasias que viram várias coisas, são mulheres, geralmente, da comunidade. E é uma coisa que é muito legal que acontece dentro da escola de samba, que quando aquela costureira ela fica esperando a hora do desfile para ver a fantasia que ela vê. Então, não é mais uma relação de ai, costura aqui para mim, porque você... Não, existe é trabalhado uma autoestima aí dessas mulheres. Elas participam efetivamente daquele movimento cultural que mexe com a economia do local. Então, Juliana Alves, assim que teve filho, ela foi fazer um serviço, uma apresentação na escola de samba quando voltou aos ensaios. E aí, no dia seguinte, todo mundo, mas você acabou de ter filho e já está no samba, que absurdo! Com quem ficou essa criança? Estava com o pai. Mas isso, para a gente, também é um espanto, né? Será que ele vai saber dar banho? E toda essa construção, a gente deve ir ao cinema também, falando de como a gente começa a pensar na mulher, no tal lugar da mulher, no lugar do homem. Vem daí também, né? Vem desse lugar. Porque a arte tem essa função de construir e formar... fazer formadores de opinião, e esses todos que estão nas redes sociais, e hoje todo mundo tem opinião, através da arte, como a gente tem que observar. E eu fico muito feliz quando a gente começou aqui, que eu vi várias mulheres brasileiras, e aí está representado o Brasil, né? E isso ajuda, colabora muito para desconstruir esse estereótipo, porque eu acho que é assim que a gente consegue avançar. Se eu não conseguir ver numa mulher um potencial, porque eu tenho toda aquela construção de que mulher é boa pilotando fogão, aquelas frases todas infelizes que a gente não precisa repetir, vem muito dessa construção da publicidade e da indústria audiovisual. Eu também estou com cola aqui para eu não me perder. Então, sim, como eu falei, eu volto sempre ao Matheus, mas, então, porque você dirige bem e eu dirijo mal, e isso é verdade, biologicamente somos todos iguais de verdade. Não tem nenhuma diferença. O homem nasce com toda a coordenação motora e a mulher
não, uma louca que não consegue, né? Eu passei por uma situação só para ilustrar isso, que foi, eu vim da Barra da Tijuca, enfim, 30 quilômetros até a minha casa, dirigindo. Quando eu cheguei no estacionamento, eu me incomodei muito porque o rapaz que vai, o manobrista, ele ficou muito nervoso que o estacionamento estava cheio, então ele, para cá, joga para cá e vai para frente. E ele nunca tinha feito isso com meu marido. Eu parei, fiquei olhando, eu falei assim, olha só, eu consigo dar banho numa criança de dias, sozinha, que é toda molinha. Eu tenho coordenação motora para isso. Eu consigo dominar o fogo para cozinhar e ver o tempo que ele cozinha. Eu consigo olhar, ouvir o barulho diferente, se é choro, se é cólica, se é não sei o quê. Eu tenho tudo que você tem, só que eu exerço. Qual é a dificuldade que eu vou ter para dirigir um carro, né? Então, vamos parar para pensar nessas coisas que a gente favorece essas construções, assim como o homem não tem nenhum problema para cuidar de uma criança. Ele só não foi estimulado para, né? E pegando um pouco o que a Adriana falou da questão do feminismo, de o que é esse monstro agora chamado feminismo? Na verdade, falando um pouco da minha mãe, só para dar um exemplo, eu gosto de contar a historinha para a gente entender melhor, porque eu sou atriz e escritora. Minha mãe falou, mas eu não sou feminista, eu não acho que tem que ficar levantando bandeira e que não sei o quê. E eu acho que está tudo bem em relação a isso. Mas eu perguntei a ela, mas é legal hoje ter um vagão no metrô só para mulheres, né? É legal você ter uma lei que apoia, que diz que não é não, que você pode gritar hoje, e a sociedade civil, eu falo do Rio de Janeiro, está consciente disso. Acho que existe uma grande debilidade nas instituições, porque o machismo é institucionalizado, e a gente precisa falar um pouco disso, porque, em geral, eu falo muito de que nós vivemos um país desigual, machista, é o 5º país mais nocivo para a mulher viver. Mas a sociedade, eu passei por uma situação essa semana com minha filha de assédio, e na hora que eu gritei machista, milhares de mulheres gritaram comigo. E isso é muito bonito ver isso hoje, ter a oportunidade de ver isso. Isso aconteceu num centro comercial, num shopping no Rio de Janeiro, na Zona Sul. Foi automático, foi muito, muito bom ouvir isso, sabe? E todas elas vieram, e a que testemunhou comigo era uma mulher branca, e consciente de tudo, e aí do que, inclusive, o porquê uma defensora das mulheres negras no Brasil. Eu vou e volto muito. Que é a pergunta que me fazem sempre. Por que esse recorte? Porque para que a gente tenha de verdade um país 50-50, que é o que planejamos na ONU, né? Daqui em 2000, em 30, 50-50 em 2030, a gente precisa observar essas diferenças, né? A gente precisa observar que existe aquilo que eu falei da construção de uma ideologia machista e racista para privilegiar um certo grupo. O que faz pensar que eu estou ajudando o meu marido quando eu estou cuidando dos meus filhos. O que faz pensar que eu tenho que dar parabéns quando ele corre do trabalho para pegar meu filho na escola. Aí eu falo, obrigada. Não, né? Então, falando dessas duas construções e dessa manutenção dessas ideologias, a gente precisa lutar diariamente. Como? Falando sim com os homens, e eu fico muito feliz de ver homens aqui, né, porque é com vocês mesmo que a gente tem que falar, né? Às vezes o poder está muito na mão de vocês, e aí a gente parar para pensar que isso é um investimento quando a gente
investe financeiramente ou deixa de ganhar dinheiro quando a gente trabalha em prol da manutenção desse poder do machismo. Então, é um prejuízo para todo mundo, né, em geral. Então, assim, a diversidade não é só importante para a sociedade, porque eu me sinto muito mal quando eu entro num espaço que eu não vejo o Brasil ali todo, né? Ela é boa para a autoestima, eu ver que eu posso estar, que a mulher gorda pode estar, que a mulher branca pode estar, a indígena, a deficiente, a portadora de limitações físicas, ou a expressão que a gente quiser usar, o homossexual, a lésbica, a trans. É importante a diversidade, como na natureza, porque nós somos natureza. A gente sempre fala, eu e a natureza. Não, você é a natureza, por isso que você deve cuidar de você. Quando você cuida do mar e não joga lixo na rua, você está cuidando de você. Então, ela é importante, sim, mas ela é muito boa para os negócios também, né? Então, quando a gente fala de empoderamento feminino e de colocar a mulher num espaço de poder, todas as mulheres e todas as cores, pensando nesse recorte racial, pensando num planejamento, numa ideologia que foi feita para excluir um grupo racial, a gente está, na verdade, colaborando para uma sociedade melhor. E isso acontece geralmente dentro de casa. No café da manhã aí já pode começar o papo sobre feminismo. E aí eu queria... Já está na minha hora? Eu queria encerrar minha fala agradecendo, porque eu fiquei muito feliz. E eu acho que a transformação começa a partir daí, a partir de nós mesmos, cobrando, né? Não é não. Falando um pouco sobre o que eu passei, eu acho que as instituições como a polícia, as leis ainda são fracas, mas a gente consegue fazer movimento quando a gente se une com outra mulher e com homens, e quando eles se unem à nossa luta. E a gente tem que botar a boca no mundo e falar dentro de casa, e falar com a irmã, com o filho. A solução que eu falo é a união entre nós, né? De verdade, não é um clichê, não. É muito sério. E eu fiquei muito feliz de ver homens aqui, pessoas de várias cores, e muito feliz com a ideia do Instituto Renner, muito mesmo. Eu não conhecia, não sabia que era tão avançado e tão moderninho. Eu fiquei muito, muito encantada mesmo. Quero agradecer a vocês. E é isso. Obrigada. Agora a gente tem uns minutinhos ainda para umas perguntas. Vamos lá, uma pergunta aqui do Felipe Dreyer. Vamos ver se tem indicação para quem. Como já foi falado, quando temos privilégios, também temos responsabilidades. Quando olhamos para a plateia hoje, composta quase integralmente por mulheres, percebemos que ainda há muito trabalho a fazer com os homens do mundo e da Renner. De maneira prática, no nosso dia a dia, é possível sensibilizar as pessoas que acreditam não fazer parte do problema e da solução. Então, como sensibilizar essas pessoas, né, que deveriam estar aqui ou que poderiam estar preenchendo essas cadeiras vazias? Como fazer essa transformação no dia a dia, né, com pequenas ações? Ou o que pode ser feito? Então, eu vou contar o que a gente tem tentado fazer, porque a gente talvez não acertou 100%. Eu tenho tido muita dificuldade, realmente, nas muitas plateias onde eu falo, em ter um número grande. Uma das tentativas nossa, e que tem surtido algum efeito, é o documentário Precisamos Falar com os Homens. Então, ele foi feito pensando nos homens, mas eu falo que ele serve para todo mundo. Na verdade, é meio prepotente dizer para as pessoas machistas, né? Porque, em algum grau, todos nós somos machistas. A gente foi educado nessa cultura. E, claro, que a Kênia comenta, né? Eu não posso acusar a Kênia de racista porque ela não está no privilégio. Mas é mais no sentido de que eu não posso culpar a Kênia por ela reproduzir um modelo sexista e machista, né? Mas não que ela não tenha alguma atitude nesse sentido. Todos nós temos, né? Então, eu realmente recomendo o documentário. Nos lugares onde a gente tem conseguido fazer roda de conversa com os homens, tem funcionado bastante, mas ele é uma roda de conversa para todas as pessoas que não estão acostumadas a falar disso. Então, acho que o documentário está numa linguagem bastante prática.
Para quem não tem paciência de ver 40 minutos do documentário, a gente quebrou o documentário em vários vídeos de 3 minutos. Então, se vocês entrarem no canal da ONU Mulheres, que não é um canal que a maioria dos homens que não gosta de falar do assunto entra, tá lá. A gente tem se apoiado, claro, com eventualmente quem fala melhor. Um dos parceiros do documentário é o Papo de Homem, né? Todo o conteúdo do Papo de Homem está alinhado ao que a gente pensa? Não necessariamente. Mas a gente quer que eles que falam com os homens cada vez possam trazer mais reflexões e mais profundas. Tem um evento que nós fizemos no ano passado também com a Google, onde eu realmente trouxe muitos homens para estar aqui com a gente. Porque às vezes é aquela mensagem implícita. Eu estou convidando para os homens estarem aí, mas aqui é só mulheres falando para com eles. E daí eles falam, não, essa voz eu não reconheço. Ela não entende as minhas agonias. Então, uma tática que tem dado muito certo é a gente trazer no painel pelo menos um homem para dar um depoimento e conversar, e às vezes fazer uma roda de conversa só entre os homens, assim como é bom a gente fazer, às vezes, roda de conversa só entre as mulheres, né? Então, tudo isso tem sido um caminho, várias dessas ações têm dado algum resultado, mas esse continua sendo um grande desafio. Um desafio não só dos homens, mas de todas as mulheres que acham que esse assunto não pertence a elas, né? Então, a gente tem que sair do mundo das pessoas simpatizantes e ativistas para todo mundo que não está nem aí para o assunto, né? Então, é isso. O Promundo é uma ONG também uma boa referência, uma ONG que está especializada na questão das masculinidades. Então, o Gary Baker, que é um dos fundadores da Promundo, ele teve nesse evento do Google que a gente fez, está gravado. Se vocês procurarem na página do Facebook do He for She, Eles por Elas, vocês encontram essa gravação dessa palestra que teve lá no Google. Eu abri a palestra, mas depois foram praticamente mais homens que mulheres. O Érico Braz estava lá, marido da Kênia, e a gente teve realmente o pessoal da Promundo, porque o pessoal da Promundo mostra um monte desses números. Eu dei o exemplo aqui do suicídio, mas o Gary, por exemplo, ele dá o exemplo pessoal dele, ele é americano, né? E ele fala que quando ele presenciou na escola dele um desses tiroteios, que entrou um aluno lá realmente para matar outros alunos. E ele falou que no final dessa tragédia, ele olhava as meninas eram capazes de se abraçar, de se consolar, de se confortar, de expressar o seu choque com toda aquela situação que era horrível. Os meninos olhavam para baixo, os meninos não se abraçavam, às vezes eles eram abraçados pelas meninas, mas eles não conseguiam expressar a dor daquele momento, né? E isso é muito sério. Então, essas são algumas referências para vocês, mas estamos todas e todos juntos nessa jornada de levar esse assunto para quem não gosta de falar dele, porque a gente precisa que todo mundo entenda que a gente tem um assunto para falar e que a gente pode não concordar com todos os caminhos a serem implementados, mas não dá para fingir que ele não existe, porque ele existe. E se a gente continuar fingindo que ele não existe, vai demorar 100 anos, aí 150 anos para a gente solucionar as questões. Acho que nós homens, podemos fazer grupos de conversa realmente. Acho que a gente tem uma boa iniciativa que é simples e rápida de fazer. E a gente pode começar a conversar sobre essas dores, porque realmente são coisas que acontecem conosco. Eu mesmo, por muitos... A Silvana outro dia brincou comigo que eu gosto, vamos dar a mão e vamos junto lá. Eu sou muito de abraçar e por muitos anos eu tive que me limitar a não fazer isso, porque eu era... tiravam um sarro na minha cara, aquela coisa assim, e aí eu comecei a evitar ser assim, né, de expressar emoção, e isso dói muito em cada um de nós. Uma pergunta para a Helena, né, para o nosso contexto aqui da comunidade, como é que você enxerga, que tu está bem próximo ali, como é que é essa chegada das meninas mais jovens, né, esse contato com o empoderamento feminino? Como é que isso tem acontecido? Como é que tu vê essa chegada das meninas novas, assim, que estão chegando no mundo, seus, sei lá, 15, 14, 17 anos? Como é que elas estão se posicionando com relação ao empoderamento feminino? Olha, vendo assim pelas meninas da comunidade, elas são bem mais modernas do que o meu tempo, né? No meu tempo, essa palavra empoderamento não existia, né? Então, hoje as meninas, até em função, assim, talvez até da tecnologia, elas estão muito bem avançadas, elas estão se comunicando bem mais, né?
E, assim, olha, lá dentro da própria Copiarte, lá, de vez em quando, a gente praticamente não atende meninas, né? As nossas usuárias lá são com mais idade. Mas a gente vê que as filhas das nossas mulheres lá, elas têm assim um conhecimento, elas têm assim um conhecimento muito mais vasto, elas procuram saber muito mais do que na minha época, né? Então é mais ou menos isso. Boa tarde, meu nome é Rosemary Link, eu sou presidente de honra da Fundação Projeto Pescar. Já estou numa idade bem mais avançada, tenho 76 anos. Então, que parece, gente. Eu acho assim que uma coisa que me chama a atenção, que eu já trabalho com mulheres e com jovens há muitos anos, é que a educação está na mão das mulheres. Então, esses princípios também precisam ser desenvolvidos. Quer dizer, se nós queremos homens igualitários, temos que educá-los igual às meninas. E não ter aquele sistema, homem pode, mulher não. Como? Aí não vai mudar. Então, para mim, isso começa na educação. E na educação que nós damos aos homens. Tá bom? Era só isso. Obrigada. Legal. Bom, falando em pescar, em Rose Link, acho que bloqueou aqui o nosso contato. Essa tecnologia só atrapalha, gente. Bom, mas eu queria perguntar para a Kênia aqui sobre... acho que talvez tu possa até conectar com a educação, que tu tinha falado também, né, da importância da educação. Mas como é que foi para te receber e ser convidada para ser a editora da revista L Brasil, né, que está trabalhando muito a cultura negra e empoderamento feminino? Como é que foi para te receber esse convite? Aí perguntas aqui da Bianca e Catherine. Catherine, é americana, eu acho. Elas são do Projeto Pescar. Então, aqui as duas meninas do Projeto Pescar. Você acredita que eu ainda não consegui ver a revista? Assim, eu estou ainda muito emocionada com isso. Na verdade, foram um grupo de mulheres, né, que eu, Djamila Ribeiro, Carol Conká, Isa e Tássia Reis. Não estou esquecendo de ninguém, não. E assim, foi muito interessante, porque eu tive uma coisa que me ajudou muito, porque quando eu escrevi sobre empoderamento para a revista, eu estava exatamente em Salvador, no Carnaval. Foi quando eu comecei a responder as perguntas que me mandaram da revista, e eu estava no bloco Mascarados, que é um bloco que tem 29 anos. Não, fez 19 anos. Eu fui rainha do bloco, junto com o Érico Braz, que é meu marido. E é um bloco que fala da diversidade, que contempla muito a diversidade e a condição sexual, né? Então, foi muito rico, foi muito legal escrever, vai ser muito marcante para mim. E todas elas estão emocionadas, como eu, com essa edição, né, no mês da mulher. E aí a gente vê como é que as coisas estão mudando, né? Tá aqui, qual é o seu nome que eu esqueci? A sua idade é muito importante. 76 anos. Gente, qual a imagem da mulher de 76 anos há 10 anos atrás? Costurando, não uma tarde, falando de empoderamento feminino com uma voz lindíssima, né? Por sinal. Então, eu acho que ter na capa de uma revista tão importante esse mês é desconstruir essa imagem de onde a gente deve estar, né? Porque é uma mulher negra, africana, né? E ali ela está só cumprindo o papel de mulher do mês da mulher. A gente nem até para... E eu acho que o caminho é esse. É quando a gente esquece, tem uma mulher negra ou branca. Eu acho que a coisa está acontecendo quando é isso. Quem escreveu esse mês? Foram 5 mulheres negras. Não importa. Elas estão capacitadas para escrever.
E são vários pensamentos. A minha coluna é sobre a questão da religião e como a cultura afro contribuiu para a construção do Brasil, né? Como enriqueceu a cultura brasileira, como a relação do carnaval no Rio de Janeiro, que o carnaval, apesar de ser uma festa, não ser uma festa brasileira, no Brasil ele ganha uma cara. Eu vou ficar falando aqui a tarde toda. Mas parabéns, viu? Oi? Ai, gente! Ai, que luxo! Que luxo! Muito bom essa tarde, muito boa. Uma perguntinha para a Lúcia, então. De que maneira cada um de nós brasileiros podemos contribuir como cidadãos para o acolhimento dos refugiados, né? De que maneira a gente pode fazer melhor para esse acolhimento? Primeiro, percebi que a Polícia Federal demora para responder para os estrangeiros. Quando nós, estrangeiros, chegamos aqui, nós vamos na Caritas para se declarar como refugiado, que você é um refugiado, uma pessoa que foge do seu país por causa de uma guerra, persecução, etc, etc. Você se declara e eles vão dar um protocolo que é provisório, que você tem que renovar todo ano. Eu vou renovar o meu esse ano, no dia 6 de julho. E depois desse protocolo, a Polícia Federal tem que... Você vai fazer uma entrevista para contar sua história, por que você deixou seu país, e eles vão analisar sua declaração para depois responder e confirmar que você é refugiado com um papel que, para nós, é um papel que se chama RNE, para vocês é o RG. RNE é Registro Nacional dos Estrangeiros. É isso. E o acolhimento melhor? Para ser melhor acolhidos. Bom, vocês já nos recebem bem. Eu sou bem recebida aqui, fui bem acolhida. Não tem mais nada. Vocês, como que posso falar? Não vivi o racismo. Bom, não sei se eu vivi. Se eu vivi, então foi indireta e não vi. Mas eu não vivi. E eu tive que fazer o esforço de me adaptar com a cultura de vocês. Cada um tem seu jeito. Eu tive que aceitar o jeito de vocês. E onde eu vivi com os brasileiros, eles também fizeram para aprender a conhecer nossa cultura, a cultura africana, e não tentaram nos mudar nosso jeito, mas nos encorajaram a continuar. E na escola, eu lembro, um professor de sociologia falou para mim que vocês vieram aqui no Brasil, vocês vão ver a maioria dos adolescentes não gostam de estudar, são preguiçosos e blá, blá, e blá, blá. Mas eu encorajo vocês a guardar sua cultura e a continuar com os estudos, porque nós, africanos, nós crianças, filhos, nascemos com o objetivo de estudar. Os estudos é nossa vida, é nosso objetivo. Até meu pai, mesmo que ele trabalhava no governo, ele continuava estudando, indo para a missão estudar só para ter mais conhecimento. Tem uma frase em francês que fala que la répétition est la mère de la science. Quer dizer, a repetição é a mãe da ciência. Você aprende todos os dias. Nós temos a obrigação de aprender todos os dias para melhorar e para fazer além do que nós sabemos hoje. Legal, obrigado. Essa pergunta foi da Marcela Mendonça, do CSC, só que eu tinha esquecido de falar. Um vídeo para vocês, que é um resultado de um trabalho que a gente já está desenvolvendo com o Instituto, com a parceria da Renner, e que está muito legal. Está saindo, então, um mini documentário de 18 minutos. A gente vai publicar no YouTube nessa semana e a gente vai comunicar a todos para vocês assistirem. Mas aqui a gente vai assistir agora. Meu lugar é onde eu quiser, entendeu?
viu se eu quiser ser juiz, eu vou ser, se eu quiser ser vendedora de camelô, de comércio de rua, você também? Jamais passou na minha mente que eu ia fazer um curso de artesanato e ia ter retorno. O Projeto Empodera é um exemplo prático, concreto, que quando você investe nas organizações de mulheres que estão querendo produzir e que querem entrar nas cadeias de valor, as coisas acontecem. Não precisa ficar parado esperando que pelo um homem fazer ou por a sociedade fazer. A mulher tem essa capacidade. Porque você não está mexendo só com a questão de você saber fazer algo, mas você saber como é que você tem resultado com este algo que você está fazendo. Acho que a maior diferença que faz hoje a palavra empoderamento é ela ter consciência do que é esse empoderamento, no momento em que a mulher tem consciência daquilo que ela é e daquilo que ela pode fazer. A ONU ela nos ajuda a refletir o que a gente precisa melhorar no nosso desenvolvimento dos nossos negócios para termos negócios mais sustentáveis. E, além disso, reforça a importância das empresas tomarem o seu papel dentro da sociedade e, a partir do seu papel, fazer uma transformação social dentro do meio que elas têm a capacidade de fazer. Eu fico muito satisfeito, sabe? A pessoa gostar do meu trabalho. Eu gosto muito das pessoas que cativam as coisas pra gente. As pessoas, assim, de ter o interesse de fazer alguma coisa por nós aqui, né? Que é poucas, né? Isso te empodera no sentido de dizer, puxa, se nós conseguimos vencer isso, nós podemos mais que isso. Eu acho que o grande impacto foi elas se perceberem profissionais. As mulheres, quando conseguem ter autonomia econômica, elas se libertam. Eu sinto que eu sou uma mulher muito vitoriosa, graças a Deus. Pra mim, tá hoje onde eu tô, eu já passei por muitos bocados. Então, eu sempre ajudo, assim, por causa que as mulheres elas têm que ser donas de si. Elas não nasceram pregadas em homem, não. Né? Elas têm que se empoderar que elas são mulheres e que elas têm o mesmo direito que eles têm. Bom, pessoal, esse aí é só uma palhinha, né? Alguns depoimentos bem emocionantes, que nem a Adriana falou, a gente que está envolvido, às vezes é surpreendido com uma coisa assim, porque a gente está envolvido, mas às vezes a gente não tem a noção da dimensão do negócio, que é muito, faz muita diferença para muitas pessoas. Tem alguma coisa para falar, uma palavrinha antes da gente passar o vídeo de encerramento? Não, fortalecendo isso que a senhora, eu não sei o nome dela, que a mulher não nasceu pregada no homem, né? Isso é muito legal, né? Muito bom e ver que essa conversa vem de várias vozes, de vários vocabulários, né? Isso é muito, estou de verdade muito feliz que uma empresa esteja disposta a discutir isso e a gente consiga, como sociedade civil, entender que não dá para deixar de fora negros, mulheres, que são consumidores. Negros consomem no Brasil mais de R$1,5 trilhão por ano. Como ignorar essa parte, essa fatia da sociedade? É um investimento econômico deixar de fora, né? E prejuízo para a gente. Como deixar a mulher de fora? Então, a gente acho que é parar para pensar em dinheiro mesmo, né? E, por último, usar a palavra dela, a gente não nasceu pregado no homem. Adorei isso. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui representando as mulheres da Bom Jesus e lembrar vocês mais uma vez que aqui do ladinho de vocês tem muitas mulheres costureiras, muitas mulheres lutadoras que estão aqui, olha, sabe, precisando realmente da ajuda de todos. Obrigada. Para mim, eu represento a minha família. Falo em nome da minha família para agradecer a vocês, em geral Brasil, o país. E queria falar também que quando vocês veem os estrangeiros aqui, a maioria deles tiveram uma boa vida. Eles vieram para cá só por obrigação. E
queria agradecer também porque vocês valorizam. É verdade que sempre tem pessoas ruins e bons, mas nós agradecemos a Deus de estar aqui no meio de vocês e queremos fazer do Brasil nosso lar e nós se sentimos em casa aqui e queremos crescer e evoluir aqui. Obrigada por tudo que vocês fazem para nós, estrangeiros, e obrigada, Renner, pelo apoio. Muito obrigada, vocês fazem muitas coisas. Eu tenho amigos também, meus irmãos, eu falo irmãos porque são refugiados africanos, que falam bons testemunhos da empresa e somos, como que fala? Agradecidos? Isso, gratos. Obrigada, filho, gratos. Acho que são 3 palavras finais. O primeiro, agradecer. Realmente é muito bom poder contar com parcerias como a gente tem com as lojas Renner e com o Instituto Lojas Renner. A gente precisa dessa rede, pensando junto e trabalhando junto por um Brasil melhor. A segunda coisa é que isso é uma jornada. Não é simples, não é em um mês, exige perseverança, exige muito esforço para que a gente mude o modo de fazer as coisas, os nossos pensamentos, os nossos modelos mentais. E a última coisa é que a gente muitas vezes fala que o problema está lá fora, o problema está lá em Brasília, o problema são os outros. Sim, tem muitos problemas lá fora, mas todos nós, de alguma forma, refletimos esses problemas aqui dentro. Então, vamos começar pelo que a gente tem poder, que é a gente mesmo. Todo mundo pode fazer alguma pequena mudança. Todo mundo pode escolher uma dessas frases que aparece aí e pensar, será que eu falo essa frase? Como é que eu vou me policiar para não mais falar essa frase? É isso. Muito obrigada. A gente conta com cada um e cada uma de vocês, com as empresas e com os governos nas suas várias esferas. Obrigada. Bom, da minha parte, eu queria agradecer de novo a aceitarem o convite, aceitarem o desafio de falar em público. Saíram muito bem. Parabéns a vocês duas pela primeira vez estreando em palcos. Em breve, anúncio da turnê. Tá? Estão famosas. Bom, lembretes finais, a gente sempre fala aqui da disponibilidade que vai ter, esse RED vai estar disponível em vídeo para acessarem depois na nossa rede, lá no Espaço RED. O rapaz ali está filmando, vai disponibilizar para a gente, vai ficar bem bacana. Compartilhem com os colegas que não puderam vir, né? Depois a gente compartilha também com vocês o vídeo. Tá? Então, fiquem à vontade. É legal de ver outros vídeos também, tem o da Alexandra Lores, que é muito legal, de outros REDs que foram feitos, é muito bacana. Sempre tem o Espaço RED, né? Eu já estou pensando em como promover uma conversa lá com homens sobre a questão do machismo, lá no Espaço RED. Então, a gente tem o Espaço RED aqui, vamos puxar essas conversas. Né? Eu já me comprometo aí a fazer esse primeiro chamado para esses homens dessa grande empresa. E o Lab de Sustentabilidade, então, sempre lembrando que faz parte desse braço aí da gente pensar sustentabilidade, não só a questão do meio ambiente, mas o social também. E a gente tem alguns planos, inclusive com o Projeto Pescar, para estar mais envolvido com o Lab de Sustentabilidade. Em breve, o novo site do Instituto. Espero que vocês entrem lá, curtam, compartilhem, contribuam também com informações. A gente está em contato com marketing, com a área de TI. Vai ter um site bem bacana. E eu queria um agradecimento especial do fundo do meu coração para as minhas colegas de trabalho, a Bianca, a Amanda, a Silvana, a Júlia, ao pessoal da Justa Trama, que também está ali fora, as cooperativas aqui da Bom Jesus, que estão aqui fora também. Lembrando que vocês podem comprar as peças delas, tá? Está disponível ali para venda. E o pessoal da Happy House, eu não sei se veio aqui, também nos ajudou com alguma questão de comunicação. E o pessoal lá dos suprimentos que nos acelerou alguns processos aqui para a gente imprimir aqueles 2 banners lindos que estão ali fora. Tá bom? Façam selfies ali nos banners. Agora vocês podem conversar com elas, mas antes a gente vai ver o belo vídeo da campanha da Renner. Tom vermelho. Eu quero que a minha voz faça outras mulheres falarem. Eu não quero só uma bolsa. Eu quero que mães e pais carreguem a mesma responsabilidade. Eu não quero só uma saia. Quero que ela não represente o tamanho de minha capacidade. Eu não quero só a camiseta de uma super-heroína. Eu quero andar na rua sem precisar de superpoderes. Eu não quero só um sapato com brilho. Eu quero que o meu próximo passo não seja julgado. Eu não quero só um biquíni. Eu quero mostrar meu corpo sem julgamentos. Eu não quero só um dia no calendário. Eu quero respeito todos os dias.
Gente, obrigado, então. Seguimos nessa luta do respeito todos os dias. Abração.